A raça Angus é nativa da Escócia. É uma das mais antigas do mundo. Não existem datas exatas do seu aparecimento, mas é apontada a um gado aborígene. Registros históricos datados do ano de 1500 já referiam à raça, mas foi desenvolvida no início do século XIX, a partir de uma população de gado mocho da cor preta no nordeste da Escócia, que demonstrava boas características para a produção de carne de qualidade. A raça Aberdeen Angus, há registros da entrada de gado nos Açores que remonta a finais do século XIX. Só que na altura foram introduzidos como outras raças britânicas, foram introduzidas sem qualquer objetivo de seleção. Depois a raça foi sendo usada nos Açores em cruzamento industrial com vacas leiteiras, porque a raça tem um baixo peso no nascimento e uma elevada facilidade de parto. E então, no cruzamento entre raças de leite e raças de carne, a Angus tinha sido utilizada junto com a Hereford. Depois, em 2004, há uma importação de gado da Alemanha para os Açores com o intuito da sua criação, mas na altura não havia livro genealógico e a única forma que há para se poder fazer criação em linha pura é haver um livro genealógico. Então, os criadores dos Açores, o Luís Machado aqui da Terceira e o Bruno da Graciosa, entenderam que seria importante ter um livro genealógico e pediram à Federação essa colaboração. Na altura o Sr. Jorge Rita abraçou este projeto e nós iniciamos uma série de contactos, nomeadamente com a origem da raça, que é na Escócia, com a Aberdeen Angus Cattle Society, que começou a dar uma ajuda portanto, a criar o regulamento interno do livro genealógico e os procedimentos para que nós pudéssemos ter o livro aprovado em Portugal. Em Portugal, a Associação Agrícola dos Açores é a entidade gestora do livro genealógico português da raça bovina Angus, desde 1 de janeiro de 2017, e encontra-se sediada na Ilha Terceira. Ainda antes, em 98, um criador de Mértola, o Roland Winter, um suíço que depois se estabeleceu em Portugal, fez a importação também de gado da Alemanha. E começou a fazer criação, mas sem o registro de livro genealógico. Então, a descoberta do Roland veio depois de nós termos este projeto. Então, o que acontece é que, na realidade, o começo da raça deveu-se a 3 criadores que tinham essa intenção de fazer o registro em linha pura, e a Federação, na altura, entendeu que era importante essa raça ser reconhecida nos Açores e em Portugal, e então começámos a envidar esses esforços da Direção Regional de Agricultura dos Açores, que, por sua vez, entrou em contato com a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, que é a entidade competente que aprova os livros genealógicos em Portugal, e foi o início da história. O nosso livro foi aprovado 27 de novembro de 2007. Os animais dessa raça apresentam um tamanho médio, que oferece aos animais equilíbrio e um corpo bem balanceado e comprimentos adequados. As vacas adultas apresentam um peso médio de 570 quilos ao fim de 600 dias, e os touros uma média de 610 quilos. A raça Angus é uma raça britânica. As raças precoces são chamadas normalmente como raças britânicas. São raças que são precoces, portanto são fêmeas que atingem a maturidade sexual mais cedo do que as raças tardias, por volta dos 15 a 6 meses. É uma raça que tem uma estrutura média. São animais que foram desde sempre selecionados para a qualidade da carne, enquanto outras raças tinham na altura uma dupla aptidão, trabalho e carne, ou trabalho e leite. A raça Angus foi sempre selecionada para a qualidade da carne, porque ela tem uma depressão de gordura intramuscular, que nós chamamos de marmoreado da carne, que dá o sabor e que dá a viscosidade à carne, e foi uma raça que foi sempre apurada para essa qualidade. É uma raça que é mocha, portanto não tem cornos, e é uma característica que é dominante e que passa, portanto, no cruzamento industrial com raças com cornos. As fêmeas nascem sem cornos e os machos podem nascer com alguns rudimentos de cornos. A carne dessa raça destaca-se de várias formas: o fácil maneio, a robustez, a resistência climática, a boa índole dos animais e a precocidade. O registro oficial da raça em Portugal é feita nos Açores. Para além disso, não havendo livros genealógicos em Espanha, e nós temos criadores espanhóis que fazem registro de animais em Portugal e, por consequência, a partir dos Açores. Sim, e, portanto, os Açores, ou seja, a associação que foi criada depois, mais tarde, em 2009, porque durante algum tempo, até 2017, a gestão do livro era feita pela Federação. Depois houve uma transferência de gestão da Federação para a associação foi criada em março de 2009, foi crescendo em número de criadores, criou uma estrutura e estava na altura da Federação passar essa gestão para, efetivamente, uma associação de criadores. Nessa altura eu também
prestei serviço durante 2 anos na associação para instalar o livro genealógico. Isso para dizer que a associação acaba por ter sede também nos Açores e presta serviço a criadores dos Açores e no continente e em Espanha. Neste momento o número de criadores cresceu de tal forma que já tem uma delegação da associação em Montemor Novo, no território continental, que também dá apoio quer aos criadores do continente, quer também de Espanha. Atualmente, o panorama em Portugal é bem diferente de algumas décadas atrás. A raça Aberdeen Angus neste momento é a segunda raça de carne, raça exótica em Portugal. A raça Limousin continua a ser a primeira. Em segundo lugar é a raça Angus. Nós temos à volta de quase 4.000 fêmeas em livros genealógicos em livro A. E neste momento a influência da raça em Portugal deve estar à volta dos 15%, ou seja, 15% dos animais cujo código de uma raça está no SNIRA são Angus. Nos Açores são cerca de 23%. A gestão do livro foi concedida à Federação Agrícola dos Açores em parceria com a Secretaria Regional de Agricultura e Florestas dos Açores, através da Direção Regional do Desenvolvimento. Como entidade gestora do livro genealógico português da raça bovina Angus, a federação passou então a ter competências para o registro e certificação de pureza e ascendência de todo o país, o que só acontece aqui na Ilha Terceira. Desde a fundação do livro genealógico, que quer os criadores portugueses, quer a federação e posteriormente a associação, sempre teve a pretensão de ter conhecimento, de adquirir conhecimento e experiência com criadores que já há mais tempo faziam seleção em linha pura. A associação, ou seja, os criadores portugueses têm a primeira representação fora do país na Argentina em 2011, onde nós participamos e fazemos parte do Secretariado Mundial da raça Angus, e depois, já quando do aniversário das bodas de Rubi, do livro genealógico, que foi fundado em 1862, nós fomos à Escócia, e também tive o projeto de ir à Escócia, e nós participamos num tour dessa comemoração, e um dos momentos desse tour foi a recepção das delegações que foram à Escócia, no castelo de Ballindeloch, que é a criação mais antiga do mundo ainda. Faz parte de um dos fundadores da raça, George McPherson Grant, e neste momento ainda tem animais em linha pura. Nessa altura que a delegação foi recebida, nós fomos recebidos na altura pelo patrono da associação, da Aberdeen Angus Cattle Society, na altura o príncipe de Gales, o príncipe Carlos, e hoje em dia o Carlos III, o rei. E isso mostra muito sobre a importância também da raça. Sim, eles também são criadores da raça Aberdeen Angus, e portanto no Reino Unido há muito esta tradição de ter um patrono das associações e das sociedades. Luiz Machado é criador da raça Angus há 18 anos. Começou com um pouco mais de meia dúzia de animais e foi os primeiros criadores que teve o registro oficial da raça. Neste momento, tendo em conta que a associação criou algumas rotulagens facultativas e tendo em conta que a raça é a raça mais bem paga no mercado, tendo em conta a majoração que tem, devido não só ao nome, mas à qualidade da própria carne, o panorama é muito vasto, porque a raça tem crescido imenso em termos de número de criadores, tem aumentado de ano para ano brutalmente, e isso tem um efeito extraordinário, tendo em conta que as grandes cadeias de hipermercados aderiram ao produto, e está a fazer com que ajuda muito o crescimento da própria raça. Ele é um dos precursores da criação dessa raça aqui na região. No princípio da década de 90 é quando começo a adquirir alguns animais, mas não Aberdeen Angus, e achava que queria alguma coisa diferente e acima de tudo que me enchesse o olho quando chegasse à exploração. Tinha outras raças, na altura comecei a fazer alguns estudos sobre raças de carne e tudo apontava para o Angus. Entretanto, aparece a internet, começo a fazer pesquisas na internet, e realmente a Angus era a raça que eu achava que seria o ideal para aqui, tendo em conta que é uma raça com uma aptidão muito forte dentro do pastoreio, que é a realidade da região, e isso associado a uma elevadíssima qualidade da carne, achava que seria a raça certa para termos cá. Há registros, penso que no ano de 1800 de entrada de animais em Portugal, mas penso
não há nada oficial neste sentido, e penso que terá sido apenas uma importação para cruzamento industrial, como houve muitas outras, mas não houve efetivamente ninguém que pegasse nisto e tentasse desenvolver um trabalho sério no sentido de fazer o que foi feito hoje em dia. Hoje em dia talvez dentro das raças de carne, aliás, há aqui um aspecto que é importante salientar, que só há 2 raças no mundo que foram desenvolvidas desde o seu início, da sua criação, para a produção de carne, é o Aberdeen Angus e o Hereford. As outras todas têm um misto de trabalho, leite, trabalho, carne, e o Aberdeen Angus foi desenvolvido desde a sua criação para a produção de carne e se calhar faz jus à qualidade que a carne tem hoje em dia. Mas sim, penso que, modéstia já à parte, acho que sim, que fomos os pioneiros. Acho que é um trabalho que hoje em dia começa-se a dar alguma valorização, porque quer queiramos, quer não, mudar mentalidades é muito difícil. Uns 10 anos, diria, que foram extremamente difíceis no sentido das pessoas começarem a perceber o potencial da raça, não só pelas qualidades cárnicas, mas pelas outras vantagens todas que traz o facto da criação dos mesmos. Ao utilizar um Aberdeen Angus numa exploração, a pessoa tem vantagens porque vai ter uma facilidade de parte extrema, e isso faz com que a recuperação pós-parto da mãe seja mais rápida e ao longo da vida da vaca vai ter mais bezerros produzidos, sem contar com a majoração que vai ter na venda desse próprio produto em relação às outras, não é? Entre os clientes, que variam desde as Ilhas dos Açores até a Espanha, destaca-se a cadeia Pingo Doce, que já trabalha com os produtos em suas lojas. Posso lhe dizer que tem clientes desde o norte de Espanha, em Bilbao, até ao sul de Espanha, como do norte de Portugal continental até à zona sul, como nas ilhas todas da região autónoma dos Açores. É um caminho que foi difícil, mas hoje em dia começamos a ter algum mérito e algum reconhecimento daquilo que fizemos ao longo destes anos, e isso associado evidentemente à qualidade genética, que tentamos estar sempre na vanguarda em termos genéticos para poder satisfazer as necessidades dos nossos clientes. Inclusivamente, os primeiros embriões de carne a nascerem em Portugal foram aqui na exploração. O facto de para além de produzirmos embriões, importamos embriões, que é uma forma de conseguirmos importar genéticas que de outra forma não é possível, tendo em conta que há todos, embora sejam muito bons, é impossível adquirir semen deles por questões sanitárias. Então a importação de embriões é uma forma que temos de conseguir buscar genéticas que vão ajudar na... E quem importa esses embriões? Também Espanha? Quando estou a falar dos embriões, são embriões que vêm aqui para a Quinta dos Talhões. Vocês importam, e depois aí, o nosso intuito, para além dos criadores de linha pura, é os criadores de cruzamento industrial terem bons touros, de forma a terem um bom produto depois dentro do cruzamento industrial. O nome Angus resulta da seleção genética dos condados de Aberdeen e Angus.